Isso que o texto está falando, que Deus não ia aceitar uma coisa em forma de desobediência, juntamente com a desobediência. Então, o contexto dessa frase é exatamente isso. Deus nunca vai aceitar algo que ele é uma ordenança contrária dele, porque vai contra o seu princípio. E nosso Deus é santo. E uma das qualidades, os atributos de Deus, é que ele é imutável, ele não muda. Então, a ordenância tem que prevalecer. Tem muita gente hoje com essa síndrome de Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a frase muito usada nos dias de hoje. O que era para ser uma palavra poderosa acaba se tornando uma frase de efeito, mas uma frase de efeito com uma ideia totalmente equivocada e totalmente errada. Porque se a gente parar para pensar, a obediência a Deus, ela traz sim certos sacrifícios para nós. Quais são esses sacrifícios que trazem para nós? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita essa fé, que não foi nos ensinada, quando a gente levanta a nossa mão e aceita Jesus, a gente acaba declarando que vai prevalecer sobre a nossa vida, que vai prevalecer absolutamente em tudo sobre nós, é a vontade dele, a vontade de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Então eu acabo deixando de lado, abrindo mão dos meus desejos, dos meus planos, dos meus sonhos, das minhas vontades e aplico em mim, descubro o propósito de Deus na minha vida e aplico em mim essa vontade soberana de Deus. Aí tem muita gente que acaba caindo nessa síndrome de Saul, do rei Saul. Quando o profeta Samuel, ele mandado por Deus para confrontar o rei Saul, e a gente consegue ver ali que o rei Saul, no coração dele, não tem nenhum pingo de arrependimento. Ele tentou ali bular os planos de Deus, a estratégia de Deus, com uma suposta frase que todo mundo aplica hoje, sobre os sacrifícios e sobre a obediência. São coisas assim muito ligadas, mas as pessoas querem bular essa aplicação que Deus queria fazer na vida de Saul e fez na vida de Saul. Então o texto diz assim, que quando Samuel foi mandado por Deus lá para dar uma ordenância para matar o rei Agag, desse fim nos animais, em tudo que tinha ali, não podia sobrar nada. O rei Saul foi lá, deixou o rei dos amalequitas vivo, pegou o melhor do seu gado, e quando foi confrontado pelo profeta Samuel, ele falou que aquele gado era para ser sacrifício para Deus, sendo que ele queria sacrificar algo que Deus mandou exterminar. Então, por que Deus ele falou essa frase? Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Porque a ordem que Deus deu a Samuel para dar para Saul é que não sobrasse nada. Ele reservou o melhor do gado, deixou o rei vivo, e falou que o do gado ia oferecer em sacrifício a Deus. Ele não dá desculpinha para os erros alheios, em vez de olhar para o coração e falar, não, eu errei, eu pequei contra Deus e se arrepender, voltar, mas não. Essa síndrome de Saul tem pegado muita gente. Não consegue olhar para dentro de si, não consegue entender a ordenança de Deus, não consegue entender aquilo que Deus quer e acaba fazendo tudo o oposto, ou fazendo as coisas pela metade, ou fazendo as coisas de qualquer jeito, e o que Deus quer, ele é direto, ele é reto, ele é totalmente assertivo, ele é direto e não quer saber se nós temos desculpa para dar para ele. Por isso, irmãos, que essa síndrome de Saul acaba derrubando muito homem, muita mulher de Deus nos dias de hoje. Porque imagina alguém sendo contemplado, se não está à frente de uma liderança, está cuidando de um povo, está cuidando de vidas e não está nem aí para a ordenança de Deus. Aí as coisas começam a acontecer. Deus ainda mandou o profeta Samuel ir lá avisar, apontar, para ver se ele conseguia cair em si, mas Deus sonda o nosso coração e sabia que o coração de Saul não tinha arrependimento. É por isso que quando Deus manda Samuel ir até ele, Deus já tinha até escolhido o novo rei, segundo o seu coração. Aí, irmãos, cai naquela velha história, Por que Davi pecou? Por que Davi fez o que aconteceu? E Deus sempre perdoava a Davi. Isso é lógico, isso é simples. É porque Deus ainda falava, que eu escolhi um rei segundo o meu coração, Ele era segundo o coração de Deus, porque Davi, ele amava o chamado dele, mas ele amava muito mais a presença, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto, E renova um espírito inabalável.
Aí Davi chegava até a proclamar: tira de mim tudo, Senhor. Pode tirar reino, pode tirar família, pode tirar riqueza, pode tirar o trono, mas não retires de mim a tua presença, né? Você vê que uma das primeiras coisas que Davi, quando ocupa o trono, se importava em trazer a presença de Deus de volta, a Arca da Aliança. Saul nem para isso ele ligava. Saul queria os status, queria fama, queria riqueza, queria ser conhecido. Então é por isso que Samuel, ele vai lá e fala assim: ó, Deus hoje te rejeitou e vai colocar um melhor do que você no seu lugar. Não é questão que Deus prefere, assim, um melhor que o outro, é porque tem gente que prefere mais a presença de Deus mesmo, e Deus vai dar a ênfase, vai dar uma preferência maior a quem tem um cuidado com ele. Isso é natural, não é só sobrenatural. Você vai investir naquilo que te traz o retorno, isso é óbvio. E tem muita gente nos dias de hoje que tem essa síndrome de Saul, né? E a obediência, ela traz sim certo sacrifício, mas esse sacrifício que Deus estava falando não é sacrifício de obediência. Deus, ele honra, né, os sacrifícios em obediência, mas em desobediência ele reprova na hora. Ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe a intenção quando nós tentamos entregar alguma coisa para ele. Então, uma palavra que eu quero deixar, irmão, no seu coração hoje é: seja um homem segundo o coração de Deus, se preocupe com a presença, se preocupe com aquilo que Deus ele quer, se preocupe em saber cumprir o teu chamado, cumprir a tua vocação. Se você ainda não sabe qual é o seu lugar, olha o Espírito Santo, olha Deus, que ele tem prazer em te responder e te direcionar, né, ao lugar certo e à pessoa certa, para você ser instruído, para você ser treinado, para você exercer. Porque Deus tem sonhos, tem projetos dele na sua vida. E quando a gente cumpre esses projetos de Deus, esses planos de Deus, nosso coração fica feliz. É o Deus de glória, né? Então, essa palavra, Deus tem o melhor para a sua vida. Mas deixa eu orar por você. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida do meu irmão que está me ouvindo nessa hora. Que ele entenda que a obediência ao Senhor é o que vai prevalecer. Eu não sei qual é a dificuldade dele nesse momento, mas que ele nunca caia na cilada de Satanás para ter essa síndrome de saúde, de se preocupar com as coisas materiais e desviar o olhar e o coração para a verdadeira obediência que te agrada. Deus, no nome de Jesus, traz despertamento para o teu povo nesses dias. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando, querido, fortemente, em nome de Jesus.